Olá e sejam bem-vindos. Olha, a nossa análise de hoje parte de uma premissa que é bem provocadora, que está no centro do material que a gente recebeu. Tudo o que você quer já existe, só falta você se tornar quem recebe. E essa ideia, ela é apresentada como um ensinamento de Jesus, mas a proposta aqui é olhar para ela por uma lente completamente diferente. Pois é, E só para deixar claro desde o começo, a nossa conversa não vai por um viés religioso assim tradicional. não mesmo. A abordagem do material é metafísica, quase gnóstica, sabe? A missão aqui é explorar essa tese de que o nosso mundo interno, a nossa consciência, não só influencia, mas que ela fundamentalmente cria a realidade que a gente vive do lado de fora. Exato. E o ponto de partida é justamente esse, uma reinterpretação, sabe, bem radical do conceito de reino de Deus. Certa. A gente tem que esquecer aquela ideia de um lugar físico ou, sei lá, uma recompensa depois da vida. A proposta é que esse reino é um estado de consciência. E ele está acessível aqui, agora, dentro de cada um de nós. É uma inversão total da busca, então. Total. É parar de procurar respostas e validação fora e começar a encontrar tudo isso dentro. Ok. Vamos desvendar isso então. Essa frase, o reino de Deus está dentro de vós, ela é tão conhecida que, quase perdeu sentido, né? Pois é, virou quase um clichê. Exato. A maioria das pessoas acha que interpreta de um jeito poético, como uma metáfora bonita. Mas o que o material sugere é que ela seja tipo um manual de instruções literal. É isso. É exatamente essa a proposta. Que a nossa consciência não é só o lugar onde a gente pensa, mas é o palco onde a nossa realidade é construída. Estado de presença contínua. Presença contínua. Isso. Significa estar totalmente ancorado no agora. O oposto disso, que é onde, convenhamos, a maioria de nós vive, é a inconsciência. A mente está sempre em outro lugar. Ou no passado, ou no futuro. Exatamente. Se a gente está remoendo o passado, a gente mergulha em culpa, rancor, depressão. Se a gente está projetado lá no futuro, a gente vive numa ansiedade constante, em preocupação. A presença é o único portal, o único acesso a essa dimensão interna de poder. E é nesse estado de presença que a gente se conectaria com o que o material chama de eu superior, ou Deus interno. Isso. A ideia é que tem uma inteligência muito maior operando na gente, que não depende do nosso comando consciente, né? Ninguém aqui precisa se lembrar de, sei lá, fazer o coração bater. Ou de respirar, de digerir a comida. Exato. Tem uma força inteligente nos mantendo vivos. E a proposta é que essa mesma força pode orquestrar a nossa vida externa se a gente só permitir. E o que é fascinante é como isso joga uma luz nova sobre outra frase famosa. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Sim. Nessa visão, as obras não são milagres distantes. As obras são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações do dia a dia. Entendi. Quando a gente está alinhado com essa consciência superior, é ela quem cria através de nós. Aí o nosso mundo externo, carreira, relacionamentos, dinheiro, ele deixa de ser visto como algo aleatório ou imposto de fora. Ele passa a ser um espelho fiel do nosso estado interno. Certo. Então, se esse eu superior está sempre criando, o que atrapalha? Porque a nossa realidade nem sempre reflete o que a gente deseja. Deve ter um conflito aí. E eu imagino que tem a ver com aquela voz na cabeça, né? Exatamente. Esse é o ponto crucial. O material faz uma distinção que é fundamental entre a mente e a consciência. Que a gente costuma usar como a mesma coisa. Pois é, mas aqui são forças quase opostas. A mente é descrita como essa voz instável, reativa, que não para de julgar. Ela opera em dualidade, sabe? Isso é bom, isso é ruim, gosto disso, não gosto daquilo. Certo e errado. Sempre. É a fonte do que a autora chama de nosso falso eu. São as identificações que a gente cria e se apega. Ai, eu sou uma pessoa estressada, eu não sou bom com números. São narrativas que a mente constrói e repete até a gente acreditar. Nossa, isso é uma virada de chave. Porque a gente geralmente pensa que a nossa mente somos nós. Exato. Mas a ideia aqui é que a mente é só uma ferramenta barulhenta. E a nossa identidade de verdade é o observador silencioso por trás dela.
É quase como descobrir que você não é o rádio tocando uma programação caótica. Você é a pessoa que ouve o rádio. E que pode, sei lá, mudar de estação, ou até desligar. Analogia perfeita. A consciência é exatamente isso. O observador silencioso. Ela não se envolve no drama da mente. Ela só testemunha. Testemunha os pensamentos, as emoções, os eventos, sem se identificar com eles. Ela simplesmente é. E tem aquela história do homem e o cavalo, né? Que ilustra isso muito bem. Essa história é brilhante. Um fazendeiro ganha um cavalo magnífico, e os vizinhos vêm parabenizar. Que sorte, que cavalo incrível! E o fazendeiro responde só: talvez. Apenas talvez. Aí, dias depois, o filho dele tenta domar o cavalo, cai e quebra a perna. Os vizinhos voltam, todos condoídos. Que azar, seu único filho, agora incapacitado. E o fazendeiro, de novo, talvez. Mantendo a neutralidade. E na semana seguinte, oficiais do exército chegam para recrutar todos os jovens para a guerra, mas dispensam o filho dele por causa da perna quebrada. Os vizinhos voltam eufóricos. Que sorte! A perna quebrada o salvou. E o fazendeiro? Talvez. Exato. A história mostra como a mente vive pulando entre sorte e azar, bom e ruim. São julgamentos baseados numa visão muito limitada, muito imediata. Sim. A consciência, que é o fazendeiro, ela opera de um lugar de não julgamento. Ela entende que cada evento é só uma peça num quebra-cabeça maior e que rotular como bom ou ruim é inútil. Ela confia que tudo serve ao bem do todo, mesmo quando a mente não consegue entender como. Espera um pouco. A história do cavalo é ótima para ilustrar isso. Mas, sendo prático, no mundo real, quebrar a perna é ruim. Ser recrutado para uma guerra é ruim. Claro. Como essa perspectiva da consciência lida com a dor e o sofrimento, que são genuínos, sem soar como, sei lá, uma negação, uma positividade meio tóxica? Pergunta essencial. O argumento não é negar a dor. Dor é uma sensação física, uma resposta do corpo. O sofrimento, por outro lado, é a história que a mente constrói em torno da dor. Ah, entendi a diferença. Quebrar a perna dói. O sofrimento vem da mente dizendo: isso é terrível, minha vida acabou, nunca mais vou andar direito porque é justo comigo. A consciência permite que você sinta a dor sem se afogar na narrativa do sofrimento. Ela permite que você observe a situação como ela é, sem adicionar camadas de julgamento, de vitimização. É uma distinção sutil, mas que muda tudo. Faz sentido. É a diferença entre o fato, a perna está quebrada, e a ficção que a gente cria sobre o fato. Minha vida está arruinada. Ok. Então, se a gente consegue operar mais a partir desse lugar de consciência, como é que isso afeta o mundo material? Como o estado interno pode de fato alterar o que acontece fora? Aí o material entra na ideia de que tudo no universo tem uma frequência, uma vibração. Certo. E é importante dizer que quando se fala em frequência, aqui não é algo literal que se mede com um aparelho, sabe? É uma metáfora para o nosso estado emocional e mental dominante. Ok. O sentimento de falta e o sentimento de possibilidade operam em estações de rádio completamente diferentes dentro da gente. O material usa um exemplo muito claro. Vê um carro de luxo na rua. A reação da mente limitada, que está programada com crenças de escassez, é quase automática, né? Nunca vou ter dinheiro para isso. Exatamente. Uau, que carrão. Eu nunca vou ter um desses. Nesse momento, a pessoa se sintoniza na frequência da impossibilidade. Ela cria uma barreira energética entre ela mesma e aquilo que, em teoria, ela deseja. E qual seria a reação a partir da consciência? Seria neutra. O carro simplesmente é. Não tem um julgamento imediato de eu não posso ter. E a partir dessa neutralidade, o pensamento pode ser direcionado de uma forma nova. Isso já existe no mundo, então existe para mim. Eu só preciso ajustar meu estado interno para me tornar compatível com essa realidade. E esse ajuste de frequência seria esse trabalho interno de dissolver as crenças que nos limitam? Exato. É identificar e dissolver essas crenças que nos mantêm sintonizados na estação da falta. E o material é bem enfático num ponto que eu achei forte.
Tudo aquilo que você julga, você não recebe. É muito forte. Se alguém vê o carro e pensa, isso é fútil, é um desperdício, ou só gente arrogante tem um carro assim, essa pessoa está, na verdade, se repelindo energeticamente da frequência da abundância necessária para ter algo parecido. Precisamente. O julgamento é uma declaração para o universo de eu não quero isso na minha realidade. A autora do material conta uma história pessoal muito interessante sobre isso. Ela queria muito fazer um curso que custava R$ 4.000, um valor que na época era completamente fora da realidade dela. A reação imediata da mente foi o quê? Impossível. A de sempre. Impossível, não tem dinheiro. A reação padrão da maioria de nós, né? Total. Mas ela conta que num momento de quietude, ela ouviu uma voz interna, o eu superior dela, que a instruiu a simplesmente entrar em contato com os organizadores do curso. E ela fez isso? Fez. Sem saber o que dizer, ela escreveu um e-mail. Explicou a paixão dela pelo tema e perguntou, abertamente, se existiria alguma possibilidade. A resposta foi um convite para participar como bolsista com 100% de desconto. Nossa! Isso é um exemplo prático de ajustar a frequência. Ela se moveu da certeza da limitação, do não tenho dinheiro, para a abertura da possibilidade, do e se, e agiu a partir daí. Esse é um exemplo poderoso. Mas alguém ouvindo pode pensar, tá, mas e as outras 50 pessoas que talvez mandaram o mesmo e-mail e não conseguiram a bolsa? O material aborda o que acontece quando o resultado não corresponde. Onde entra a ação no mundo real versus só ajustar a frequência? Ótimo ponto. A ação é fundamental, claro. O e-mail precisou ser enviado. Mas a ação, nesse modelo, é uma consequência do alinhamento interno, não uma luta contra a realidade. Entendi. E sobre o resultado, a visão é que o universo sempre reflete de volta o nosso estado vibracional. Se a crença central de alguém lá no fundo ainda é eu não sou merecedor, essa pessoa pode até mandar o e-mail, mas a energia por trás da ação não vai estar alinhada. A fé precisa ser genuína. E o desapego ao resultado também é chave. A atitude é eu me alinho com a possibilidade e dou o passo. O como não é problema meu. E se não for aquele curso, será outra coisa? Exatamente. Será outra oportunidade equivalente ou até melhor. A confiança não está no resultado específico, mas no processo. Isso me leva a outra questão. Para fazer essa mudança de pensamento sobre o carro ou para mandar o e-mail do curso, é preciso uma fé quase cega, não é? A pessoa tem que acreditar na possibilidade sem nenhuma evidência externa. Sim, e isso nos conecta direto com o ensinamento de nascer de novo. Certo. Mas não no sentido de reencarnação. É como um reset completo do nosso sistema interno. Nascer de novo, nessa interpretação, é o ato consciente de abandonar as velhas crenças, os velhos padrões de pensamento, as emoções recorrentes que criaram a realidade que não se quer mais. É uma reforma íntima. E para fazer essa reforma, a fé é o alicerce. E como essa fé funciona? A citação, tudo é possível ao que crê, é central aqui. Mas não me parece ser uma fé numa divindade externa que concede pedidos. De forma alguma. A proposta é de uma fé inabalável na nossa própria capacidade de criar, através da conexão com o eu superior, com essa inteligência divina que já existe dentro de nós. Uma fé ativa, então. Ativa. Não é uma fé passiva de esperar um milagre, mas uma fé ativa de saber que ao mudar o que está dentro, o que está fora tem que mudar. É a aplicação direta da lei da correspondência. Assim como é dentro, é fora. O mundo é um espelho. O mundo é um espelho. A fé, então, é a confiança absoluta de que o espelho sempre reflete a imagem que está diante dele. Se você muda a imagem, o reflexo muda. Não tem outra opção. Então, se a gente fosse amarrar a grande mensagem de todo esse material, seria que a chave para transformar o mundo exterior não está em lutar contra as circunstâncias, mas sim num trabalho disciplinado e consciente de cultivar um estado interno de presença, de não julgamento e fé. Exatamente. E de ajustar as próprias crenças e o estado emocional para se alinhar com a realidade que se deseja. É isso. É uma mudança de paradigma de vítima das circunstâncias para criador da realidade. E essa ideia nos leva a uma reflexão muito interessante sobre a cura.
que também é abordada. A cura. Quando Jesus dizia nos textos, a sua fé te curou, sob essa ótica, ele não estava reivindicando poder para si. Ele estaria, na verdade, apontando para a capacidade da própria pessoa de se alinhar com a frequência da saúde, da perfeição. A fé da pessoa era o que ativava a cura. A fé da pessoa era o que ativava o processo. Ele era só um catalisador que lembrava a pessoa do seu próprio poder. Isso muda completamente a perspectiva. E levanta outra questão. Quando os textos falam em curar um cego ou um surdo, será que a referência era sempre e apenas a deficiência física? Ou poderia ser também uma metáfora para a cegueira espiritual de quem não consegue ver a verdade sobre sua própria natureza divina? Ou a surdez de quem não ouve a intuição. Exato, a surdez de quem não consegue ouvir a voz do seu eu superior. A cura, nesse caso, seria um despertar da consciência. Uma pergunta poderosa para se refletir. E para a gente encerrar, o material nos deixa com uma última citação. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se o nosso mundo externo é de fato um espelho do interno, o que é a nossa maneira de lidar com o pouco que a gente tem hoje? O nosso apartamento, o nosso carro, o nosso emprego. O que isso revela sobre o nosso verdadeiro estado de consciência? É uma ótima reflexão. Será que a chave para manifestar um muito não seria primeiro encontrar um estado de gratidão, de cuidado e plenitude com aquilo que o espelho já está nos mostrando agora?